Salve, salve rapaziada, Douglas começando mais um vídeozão aí pro canal. Rapaziada, vídeo de hoje a gente tá aqui na oficina de um amigo nosso aí, um amigo meu, do meu pai, pra mostrar um pouco do serviço dele, certo rapaziada? Trampo aí de reforma, de customização aí, certo? Então a gente vai estar começando aí, falando um pouco da história do Gessé, contando aí como começou tudo isso aí, essa vontade aí de reformar, de fazer acontecer. E não é fácil fazer uma restauração, que envolve muito tempo e muito trabalho pra ficar do jeito certo, né? Ainda mais o Gessé, vocês vão conhecer um pouquinho aí dele aí. Se não tiver do jeito que ele gosta, não tiver do jeito que ele quer que fique, não dá certo. Ele refaz a peça até ficar do jeito que tem que ser. Então vamos estar começando aí já pra mostrar um pouco aí do serviço dele. Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Gessé, né? Sou proprietário e fundador da JMS Custom Garage, que trabalha com restauração e customização. No começo a ideia foi mexer com customização, mas como na nossa região é algo que não é muito conhecido, eu optei em mexer com restauração também para pagar as contas, até engrenar um serviço bom de customização. E a restauração acabou me trazendo esse carro aqui, que eu fiz bastante coisa nele, né? Conta um pouquinho mais então desse carro aí, qual o ano, o modelo dele e como que chegou esse carro aqui para você, em que situação que ele chegou, para a gente poder ter uma noção do que foi feito aí também, certo? Então Douglas, esse carro é um Ford dos anos 1950 até 60, esse modelo aqui. Aí essa caminhonete, eu imagino que seja uma 57, não tenho certeza, mas é basicamente 50-60. Então é um carro que foi muito usado, um carro com bastante, foi muito prejudicado pelo tempo, pois ficou um bom tempo a restauração, passando de uma oficina e outra. A gente sabe que, querendo ou não, hoje em dia a mão de obra não é fácil, né, Gessé? E assim, aqui na nossa região, como você falou, ele é um serviço muito valorizado, mas é difícil da gente achar uma mão de obra decente, né? Que nem você comentou aí que esse carro já passou em várias oficinas e foi muito prejudicado pelo tempo, já passou de mão em mão até chegar a você, né, querendo ou não. Então, o que acontece no meu caso? Eu tenho 3 anos de oficina, então uma restauração desse potencial é a primeira que eu pego. E é um carro que a estrutura dele principal estava muito prejudicada, então eu não tinha referência. E tinha muita peça, principalmente estrutural, que é onde a restauração fica muito cara. Envolve um trabalho muito minucioso, muito chato de fazer. E se não tiver referência, complica mais ainda, onde o processo fica cada vez mais demorado e mais caro para quem está pagando, né? De fato, envolve o tempo, querendo ou não, e quebrar a cabeça, né, para descobrir onde vai cada peça. Isso, porque uma restauração não é uma reforma, né, cara? Uma reforma, o que tem de estrutura, o cara esquece, vai ali, tapeia por cima, uma massinha, tinta e tchau. E a restauração, tu acaba tendo que desmontar o carro, que é o que eu digo, tu tem que construir, desconstruir para construir de novo. Então, aqui rolou uma customização, porque o carro a princípio não é para ser placa preta, né? Aí me deu essa liberdade, eu acabei criando esse painel corta-fogo. Aqui vem um motor V8 302 de Maverick, se eu não me engano, e já tem frente de Twin Beam, da suspensão. Aí essa peça foi confeccionada nova, aqui em cima foi tirado o gela-saco que estava bem danificado, já muita reforma nessa peça. A lateral foi tirada, a entrada de ar aqui também, fiz essa lateral toda nova. Aqui acabei deixando só esse miolo aqui, que estava bom. Acabei limpando e tratando, fiz os pés inferior novo de coluna. Então, basicamente, rapaziada, se vocês olhar aqui para essa frente aqui, tudo que vocês estão vendo foi tudo refeito. É, certo? 70% é novo. 70%. Como ele comentou, deixou aqui, certo, uma peça para ele ter de base também, né, para saber os pontos onde ele não pode mexer, envolve demais a estrutura. Isso. E conforme ele falou, não é o carro que é para ser 100% original. O dono deu a liberdade de ele poder fazer uma customização aqui. Que o foco do Gessé, na verdade, é a customização, né, rapaziada? A reforma, ela veio aí pra ele como uma fonte de renda fixa, né? Uma fonte de renda fixa, exatamente, que é o que ele vai conseguir, digamos assim, através desse serviço aqui, ele consegue, de repente, estar pegando mais serviço de customização e tocando o barco. Vou mostrar um pouquinho do interior da caminhonete aí pra vocês e um pouco mais do serviço que foi feito aqui nas colunas de portas também, né, Gessé? Isso. Então, aqui o que aconteceu? Eu acabei mexendo em toda a estrutura do carro, como eu desmontei o assoalho. Esse carro, essa porta aqui já não fechava, não ajustava. Sim. Aí eu ajustei antes de tirar o assoalho, travei toda a gabine, fiz o assoalho, fiz os pés de coluna, as colunas, montei o carro. Quando eu coloquei a porta não dava gap aqui, aí tive que fazer um retrabalho nessa coluna. Explica nessa aí pro coluna pessoal aqui. O que seria o gap. O gap é essa folga que existe aqui, né? Os primeiros carros a existirem até o final dos anos 70, até o começo dos anos 80,
o acabamento nunca foi 100%, né? Até porque os carros eram dos ferreiros, os caras que construíram carroça, que foram para as fábricas montar carro. Imagina. E isso foi evoluindo, né, com o passar do tempo, né? Então, basicamente, rapaziada, aqui para quem não entendeu, o gap é basicamente ele começar aqui com uma abertura e terminar ali embaixo nessa mesma linha, nessa mesma pegada. Então tem todo esse trampo de alinhamento, não é só reforma, tem alinhamento também envolvido. Hoje muitas das vezes as restaurações, né, que é esse caso aqui, elas ficam melhor do que um carro 100% original, né, justamente por essa exigência do próprio profissional, né? E até mesmo hoje quem paga espera por isso, né? Por essa qualidade, né? Com certeza. Então, aqui como eu já mostrei no outro vídeo lá, foi feito os pés de coluna novos, os inferiores, caixa de ar nova, assoalho novo. E também mexi nesse painel traseiro aqui, Douglas, se quiser mostrar. Foi feito esse painel traseiro também? Esse painel traseiro eu restaurei ele, né? Ele tava bem ondulado, tava 1,5 cm para dentro desse painel. Aí ele é o original, eu só rebati ele, arrumei onde precisava arrumar, apliquei de novo. Aqui para vocês terem uma noção, rapaziada, uma parte que ainda não foi mexida é o teto da caminhonete. E você já consegue ter por base como que tava as colunas de porta desse carro, rapaziada. Eu acompanhei um pouco aí do serviço do GC aí através do Instagram, que ele tem ali, ele consegue tá postando aí o serviço dele conforme vai fazendo. Essa peça aqui eu me baseei em várias outras originais, pedi informações para conhecidos meus do ramo. Fui atrás de carro com uma peça boa, uma estrutura bacana, para tirar referência para poder fazer essa, porque não existia referência nesse carro. Esse carro, para ter ideia, ele tinha o suporte interno da fechadura aqui, era da C10 já era da Chevrolet. O carro é um Ford, então aí eu deixei ele na referência de um original, né? Aqui também o trampo de assoalho, conforme ele falou para vocês aí, ele fez todo o assoalho da caminhonete aí também. Seguindo o mesmo padrão ali da frente, não é um carro de coleção, então ele teve essa liberdade ali de poder fazer uma customização aqui, onde tem essas ondulações, né, rapaziada? Não seria uma chapa reta, né, esses frisos acabam dando uma resistência maior e tirando a ressonância da chapa também, né? Vê que interessante, né, rapaziada? A gente acaba aprendendo um pouco aí também com profissionais aí como o GC. Projetos futuros para ela? Cara, esse projeto é um projeto que eu tenho que entregar a funilaria 100% pronta, né? E agora a minha ideia é estruturar tudo isso aqui, montar essa frente, fazer esses paralama, deixar basicamente alinhado, não finalizar esses paralama, mas deixar uma estrutura boa para mim deixar o carro todo alinhado e ver se é isso mesmo, aí desmontar tudo e começar a fazer tudo. Antes de eu começar a fazer as peças dianteiras, eu preciso fazer esse teto e depois do teto todo pronto, aí eu vou chegar nessas portas aqui. E daí vou restaurar as duas portas e dar segmento e montar a frente. Mas esse carro existe carroceria de lata, paralama dianteiro são de lata. Eu vou ter que confeccionar os dois paralamas novos, porque os que existem são muito ruins. O capô tá bom, a carroceria é uma carroceria nova, mas foi prejudicada pelo tempo. Aí eu vou restaurar o painel também, que eu acabei tirando o painel. E daí isso aí. Aqui em cima tem um pouco das peças ali dela também, acredito, paralama, essas coisas assim, enfim, conforme ele falou. Ainda não tá finalizado, rapaziada, mas aqui é para vocês terem uma noção do serviço aí de restauração, né? Como vocês já pegaram ali do fundo, já dá pra gente ter a imagem dessa caminhonete. Aqui é uma A10, rapaziada. Qual que é o ano dela, Gessé? Cara, ela é uma... deve ser uma 78, 80, 81, por aí, que ela já é... Original ela seria capô alto, né? Mas aqui foi colocado um capô baixo já. Sim. E daí foi colocado a frente da C10 também, que essa pra mim é a frente mais linda que tem, né? Essa frente que é a mesma da D10. Com a gravatinha ali, 3 palitos, a grade. Aí esse carro veio para fazer um serviço de customização, né? Então, esse é um projeto que a gente pegou em andamento, o cliente comprou o carro, projeto pronto. Aí faltava estruturar a caçamba, fazer estrutura de caçamba, né? E a caminhonete tava parada num outro amigo meu e a princípio pegou o serviço para fazer, mas o profissional é sempre na correria, né, cara? O cara nunca dá conta de tudo. Sabe que não tem como, né? Daí ele disse, tu tens a manha de fazer? Eu tô na correria aqui, se tu quiser pegar eu passo pra ti e tal. Daí ele trocamos ideia eu e ele e acabei abraçando a causa. Eu não imaginava que o projeto ia chegar nessa proporção toda. A minha mente já sabia que isso aqui ia sair dela, mas eu não acreditava. Também, né? Não. Até o combinado foi esse, né? Tipo, ele iria pagar toda a matéria-prima. Eu combinei um valor de mão de obra bem baixo pra mim pegar esse projeto. E daí o que eu precisasse de material ele ia pagar e nós ia fazer
fazendo, que fosse fluindo aqui, nós ia fazendo e o carro tá saindo, tá ficando bem bacana. Galera, como eu falei, esse trampo veio de Itajaí, né, da oficina de um brother que tava cheio de serviço lá e esse carro tinha que rodar esse ano, acabou passando pra mim. Tava no Tainha, lá em Itajaí, que é da Dart Custom, ele mexe com Arcoolid, é bem conhecido no meio Arcoolid aí. E a gente fechou uma parceria bem bacana, ele mexe com a parte de acabamento, pintura e tal, e daí a parte de solda ele acaba não mexendo tanto. E acabou passando pra mim o serviço. Ele até tá aqui, o Tainha, brotherzão. E aí galera, beleza? Igual você falou, a correria do dia a dia, a gente cheio de serviço e eu também não tenho meu home é outro, né? É mais Fusca e Kombi nos Arcoolid. E daí essa caminhonete é de um grande parceiro também, daí ele não tinha ninguém pra montar, eu abracei a causa. Aquele projeto, né? O cara pega e aí fica no fundo da oficina e eu falei, cara, tem que desenrolar isso aí. E daí o GC falou que abraçava e disse, cara, então vamos pra cima. Eu também nunca queria chegar num nível de trampo desse, né? Minha ideia era só largar a caçamba em cima e botar o carro pra rodar. E aí o GC veio e agora tá isso aí que tá, né, mano? Fecharam essa parceria aí basicamente com o objetivo de entregar o carro pro cliente da melhor forma possível, né? Isso, a ideia nem era fazer, igual o GC falou, nem fazer um bagulho tão elaborado, mas o trampo foi fluindo e nem imaginava, né? E o bagulho ficou alto nível. Então, galera, é que o que acontece? Eu acabei pegando esse trampo, eu já tinha, né, uma receita para fazer nesse carro, não imaginei que ia exceder, né, que nós ia chegar nesse resultado todo, assim como o Tainha falou. Meu primeiro trampo de customização, 100% customização, um trampo livre, um trampo com condições financeiras acessíveis, né, que hoje é o principal fator, né. A gente que mexe com restauração sabe, quando o cliente dá a carta branca para investir no projeto, é a melhor sensação que tem. Então, muitas das vezes a galera vê a gente andando com nossos carros velhos. Ah, mas tu é profissional, por que tu não mexe no teu carro? Mano, o mesmo dinheiro que eu vou gastar no carro do cliente, eu vou gastar no meu, às vezes até mais. Porque a mão de obra é minha e as minhas contas vão atrasar e eu vou precisar comprar material. Então, o mesmo que eu vou cobrar do cliente, eu teria que cobrar de mim. O GC, rapaziada, pra quem não sabe, ele tem uma C10, né, GC? Uma C15, carroceria mais longa. Carroceria comprida, ela é motor já modificado, fez um swap de motor a diesel e é uma caminhonete muito louca também, rapaziada. Vou estar mostrando sim no futuro aí pra vocês, fazendo um videozinho dela. Que ela vai estar aí no evento, no Custom Show, né? Conta um pouquinho do evento aí, qual que são as expectativas para esse evento aí. Então, Douglas, esse trampo eu fui no Tainha fazer uma Kombi pra ele. Essa caminhonete tava lá e eu conversei com o Rodrigo do Custom Show até. E ele me perguntou quando que eu ia levar um carro lá, quando que eu ia botar um stand. Eu disse, mano, esse ano eu não consigo, mas ano que vem, se Deus permitir, eu quero estar com a minha caminhonete pronta e eu vou levar lá e vou pegar um stand. Ia fazer basicamente esse mesmo trabalho aqui. Então a minha ideia esse ano não era fazer um serviço desse. Mas, cara, os planos de Deus são melhores que os nossos, né, mano? E daí o trampo apareceu na minha vida, o Tainha abriu essa porta aqui, botou o cliente na vez ali, saiu o trampo e nós vamos conseguir levar esse serviço aqui no Custom Show, com stand reservado, tudo já. A galera do Custom Show lá, a organização, arrumou um stand bem bacana, fez uma parceria bem legal com o Rodrigo. Tá lá bem no meio, né, GC? Cara, superamos todas as expectativas, em todos os quesitos, tá ligado? De trampo, de lugar, local, de cliente, de parceria. Esse ano aí nós vamos fazer uma parada bem bacana aí. Quem for prestigiar o evento, cara, vai valer a pena ver esse carro pronto. E o GC e o Tainha vão fazer uma pré-montagem aqui pra vocês terem uma noção de como vai ficar a carroceria, certo? E a galera que quiser ver essa caminhonete pronta, rapaziada, a partir do dia 10 ali, às 2 horas da tarde, sexta-feira, ela vai estar ali no stand da JMS mesmo, na oficina aí do nosso parceiro GC. A suspensão ar foi feita pelo mano que vendeu o projeto, né, que é o Thiago da STA Custom de Brusque, que hoje ele é mais envolvido com os Arcoolid, mas ele gosta bastante de projeto assim, então ele que fez o início desse projeto. A suspensão tá pronta. Tanto que o chassi dela é todo modificado também, né? Não Isso, é só carroceria em si, né? Isso aí. Além do trampo de customização e reforma, rapaziada, aqui tá sendo feito nessa caminhonete, o GC também tá fazendo aqueles bancos ali que eu já vou chegar neles, mas antes de mostrar eles, a gente vai estar mostrando aqui o setup de suspensão dela, né? O GC já fez toda a parte da montagem, né? Agora eu só vou vir fazendo a elétrica, fazer todo o chicote da instalação, né? E agora que já tá tudo montado, a gente vai encaixar tudo e agora eu venho fazendo
toda a parte elétrica e todo o chicote da suspensão. Então basicamente a parte elétrica da caminhonete aí vai ficar por tua conta, é isso? Isso, agora... Tanto de suspensão quanto elétrica, lanterna, como essa caminhonete assim, está bastante tempo parada, nada é de um dia pra noite, né? Não, isso e aí é verdade. o cara tem que queimar a cabeça um pouco ali pra... os projetos são bem demorados, né? Então ela já tá bastante tempo nem ficou lá ficou na parte do brother que fez a suspensão, daí ficou um tempo lá na oficina, agora veio pro Gessé. Sim. Então a gente vai fazer toda uma repaginada na elétrica, fazer toda a parte elétrica nova, porque esses carros antigos, imagina, o carro tem 50 anos já. Passou por muita coisa já, né? Então a gente vai arrancar tudo e fazer toda a parte elétrica do zero, né? Daí sim, conforme o Gessé falou ali, que não é também um serviço que a gente está acostumado aqui na nossa região, né? A gente escuta muito falar, tipo assim, customização e restauração e reforma em outros estados, né, rapaziada? Mas aqui em Santa Catarina a gente sabe que a mão de obra em si é pra poucos, né, rapaziada? Então, Douglas, esses bancos são novidade até pra mim. Tipo, a história desses bancos também é uma coisa bem bacana pra galera do antigo mobilismo, principalmente. Esses bancos, eles eram construídos na década de 40 ali, pós Segunda Guerra já, né? Daí, o que sobrava dos aviões, os caras que saíram da guerra e tal, por causa das depressões pós-guerra e coisa arada, aquela psicologia toda... Os caras iam para as oficinas, pegavam o resto de avião, o resto de carro e iam fazendo os carros customizados da época, foi da onde foi surgindo a cultura Hot Rods, assim, né? Então tem muita história envolvida, eu entendo muito pouco, tenho que estudar muito mais. Se eu tiver errado, me perdoem aí, mas estou engatinhando na cultura. Mas acabei sempre aprendendo, né, Gessé? Isso é uma coisa que independente, tu nunca vai estar no teu conhecimento máximo, rapaziada. Isso aí, então, daí acabei confeccionando esses dois bancos, foram os primeiros bancos Bomber City, né, que se chama, que eu confeccionei na minha vida. Aqui usei bastante ferramenta da Backstage, um cara que investe demais em ferramenta de qualidade, um cara que, cara, não tem como eu falar desse cara e não agradecer ele, porque ele me fez uma mão muito, muito, muito massa. O cara me deu uma oportunidade de adquirir as ferramentas dele, muito bacana. Eu nunca imaginei ter tudo que eu tenho de ferramenta. O homem sem ferramenta a gente não consegue trabalhar, né, cara? E o serviço teu aí é um serviço que sem as ferramentas a gente não conseguiria, né? Então, consegui comprar essa roda inglesa, que ele me fez um desconto absurdo nessa ferramenta. Consegui comprar a Stick Encolhe aqui, que essa ferramenta é outra ferramenta que, cara, quem quer adquirir uma ferramenta Backstage e não quer se arrepender, a primeira ferramenta é essa daqui, ó, Stick Encolhe. Cara, não vai te arrepender. Pra galera aí que é meio leiga no assunto, o Stick Encolhe, né, parece ser bem objetiva, né? Mas o que faz exatamente na ferramenta? Então, esse lado aqui, ele encolhe a chapa, tipo, o perfil tá reto, ele vai encolher, vai criar uma curva, e o outro lado, ele estica a chapa. Então, faz uma curva fechada e uma curva aberta. Basicamente, para mostrar aqui... Que a gente usaria onde, Douglas? A gente usaria aqui, ó. Nesse canto de vidro aqui, na chapa, para fazer esse canto aqui, tu pode pegar um perfil reto, uma cantoneira, com um diâmetro mais ou menos de 1 centímetro. Entendi. E daí apertando ali ela vai fechar aqui, ela vai encolher o material até criar essa curva até aqui, virar uma entendeu? Curva interessante. Então basicamente nada a ver com o que eu imaginei que fosse, certo? A gente faz uso ali para fazer. Não, mas curva. aí o que acontece? Nessa situação aqui, ó, dessa chapa, quando a gente frisa, a chapa ela tira o material daqui e joga para as pontas. E daí o que eu faço? Eu vou ali na Stick Encolhe, eu encolho o material aqui, que daí eu acabo deixando o nivelamento da chapa reto. Então eu acabo usando pra cá também. Então ela é uma ferramenta coringa. Se tu souber trabalhar, tu usa em várias outras peças. Assim como a frisadeira. Sim. A frisadeira, as matrizes dela também é tudo matriz coringa. Tu consegue usar em vários trabalhos, sabe? Então essa aqui sim é a ferramenta que utiliza mais para fazer esses frisos. Nesse serviço aqui foi usado muito a frisadeira, né? Que é essa daqui. Então, que é a BR57, essa daqui, se eu não me engano. Ela tem 57 centímetros de garganta, mais os 10 que eu comprei os extensores. E ela já é automatizada, né? Eu consigo trabalhar sozinho, né? Interessante, interessante. Essa aqui, a gente passou despercebido por ela. Essa daqui é a roda inglesa. Essa aqui faz paralama, teto, porta, aquelas peças que tem uma curva composta, digamos. Sim. Nos 4 raios da peça ela tem curva, sabe? Tem curva, interessante. Então, um capô, um exemplo, um paralama, de repente tu vai utilizar para fazer esse serviço, né? Isso mesmo. Então, galera, quem quiser ver mais e saber mais sobre essa caminhonete, no dia 10 de julho, a partir das 2 horas da tarde, no Custom Show, os portões vão estar abertos. Vocês vão poder apreciar esse trabalho aqui pronto lá. Então é isso aí, rapaziada, conforme o Gessé falou, a gente já deu bastante spoiler dessa caminhonete aqui, rapaziada, mas eu vou estar voltando sim para gravar ela pronta
ou de repente no evento eu vou estar por lá para gravar ela pronta aí para vocês também, certo, rapaziada? Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero aí de coração que vocês tenham gostado. Eu tô tentando aí um formato diferente aí, né? Para quem sabe, não é o meu nicho, digamos assim, né, rapaziada? A gente é mais da área das motos, arrancada, carro de drift, essas coisas a gente grava muito, mas restauração é uma coisa que eu ainda não tinha gravado aqui para vocês, rapaziada. Aproveitei a oportunidade aí conversando com meu amigo Gessé, a gente decidiu gravar um pouquinho desse trampo aí dele. E como ele falou, essa caminhonete vai estar em exposição lá no evento Custom Show, no dia 10 de julho, a partir das 2 horas da tarde. Então, quem for da região aí, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, Brusque, Blumenau, eu sei que vem uma galera de um monte de lugar, rapaziada. Apareçam no evento, apareçam lá para prestigiar o serviço do Gessé e também outras naves que vão estar por lá, né, rapaziada? Vai ter porque muita coisa de conhece, qualidade lá. Quem não conhece a cultura custom, não perde essa oportunidade. Vai ter muito trabalho bom lá. Eu tô só admitido no meio. tá chegando lá, já tá chegando lá para mal. começar já a galera entender o teu serviço, Isso certo? aí, mas quem for vai ter muita coisa boa, muita atração old school assim, uma parada bem vintage mesmo, bem anos 70, 40 ali, vai baixando, né? Então quem tem uma raiz cultural assim, vintage, é bacana o evento, música boa, comida boa, carro top demais. É isso aí, rapaziada. Então fechou, mais uma vez, brigadão, Gessé. Valeu. Vamos aí por mais uma parceria aí, mais um... É nóis, eu quero agradecer história, né? o Taim aqui, brother que passou o trampo pra mim. Meu filho... Matheus. Porra, embargou. Agradecer meu filho Matheus também, que tá comigo aqui aturando meus desaforos, meus esporros. Mas eu quero que um dia ele aprenda isso aqui, quem sabe tá eu e ele de parceiro aí, um em cada carro Já tão, grudado, né? E metendo trampo. Já estão metendo marcha graças aí. a Deus, isso aí. Então é isso aí, Gessé. Fechou mais Nós. uma vez. Brigadão, hein? Fechou, Douglas. Brigadão, mano. Eu que agradeço aí, sem palavras mesmo. É isso aí. Tamo junto. Vambora. Go.